Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Guerra dos Streamings. Nos últimos dias saíram diversas notícias a respeito da Netflix que deixaram muitos fãs um pouquinho apreensivos a respeito do futuro desse grande serviço de streaming. Então hoje vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Guerra dos Streamings, se inscrevam que eu tô tentando chegar a 30 mil inscritos até o final do ano e com certeza vocês podem me ajudar muito com isso. Entrem aqui abaixo e se inscrevam que vocês vão me dar um presente de final de ano muito legal. Então vamos lá. Qual é essa notícia envolvendo a Netflix que deixou muitos fãs apreensivos? A Netflix postou no Twitter ontem: obrigado por todas as risadas, fofocas e cafés. Eu tentei, gente, mas só temos até o dia 31 de dezembro para rever Um Maluco no Pedaço, Gossip Girl e Friends. E aqui vocês podem ver minha capinha nova de Rick and Morty que eu comprei lá na Amazon. Eu vou colocar o link aqui abaixo se vocês quiserem. Então a Netflix anunciou que 3 grandes sucessos da plataforma estão deixando já nos próximos dias, né, vão deixar de ser transmitidas através da Netflix, principalmente Friends. E o sucesso de Friends é inegável, muitas pessoas podem questionar, muitas pessoas podem falar mal hoje em dia, mas a série chegou às marcas mais incríveis lá nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, como ao redor do mundo todo, porque foi uma das últimas grandes séries da TV aberta norte-americana que conseguiu chegar à primeira posição, conseguiu dominar a conversa, que todo mundo assistia e etc. Você goste ou não, é inegável o sucesso que Friends foi. E não só isso, a gente tem alguns grandes sucessos que depois que eles saem do ar, muitas pessoas não tocam mais no assunto, a série praticamente desaparece, enquanto Friends se manteve relevante e Friends, como por exemplo aqui no Brasil, conquistou muita popularidade através da Netflix, porque muitas pessoas que não tinham TV paga naquela época, né, que Friends era transmitido ali entre 2004, ali, na década de 2000, hoje muitas dessas pessoas têm acesso à Netflix, então muitas pessoas estavam assistindo Friends, sendo que não assistiram durante a sua corrida original. Então Friends ganhou muita relevância, Friends se tornou um dos maiores sucessos da Netflix aqui no Brasil, e não só Friends, não dá pra gente negar que Um Maluco no Pedaço também é uma série muito nostálgica pra muita gente, e Gossip Girl é uma série que faz muito sucesso entre o público mais juvenil, o público feminino principalmente. Então, obviamente são 3 séries muito importantes, e justamente por isso eu acho que a Netflix está dando uma satisfação alguns dias antes, obviamente, ela não deu um prazo muito grande para você assistir, provavelmente porque eles estavam tentando negociar um acordo de curto prazo, e eu vou explicar por que eu acho que existiam algumas negociações e por isso eles deixaram para anunciar tão tarde que essas 3 séries iam deixar o catálogo. E vale frisar que lá nos Estados Unidos não só eles perderam Friends, como eles perderam The Office, como eles perderam mais uma porrada de grandes séries que faziam muito sucesso por lá. E eles incluíram Seinfeld, que é um enorme sucesso também nos Estados Unidos, é uma das séries mais assistidas aí das últimas décadas em syndication, né, em reprises, então lá pelo menos eles conseguiram substituir, mas aqui a série Seinfeld não tem uma relevância tão grande, não seria nem próximo de substituir Friends por Seinfeld, apesar de eu gostar bem mais de Seinfeld do que de Friends. E o motivo para isso, obviamente tem um nome só, na verdade são 2 nomes, HBO Max. Para quem não sabe, HBO Max é o serviço de streaming da Warner, e a Warner é a dona, né, desses 3 programas. Um Maluco no Pedaço e Friends passaram em outros canais, mas foram produzidos pela Warner, né, os 2 passaram na NBC, e Gossip Girl passou na CW, mas são 3 programas que pertencem à Warner e agora eles vão migrar pro HBO Max, assim como já aconteceu lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o HBO Max vai chegar no máximo até o meio do ano, a gente ainda não tem uma data cravada, algumas pessoas falam abril, outras pessoas falam maio, outras falam junho, mas eu acho que vai chegar mais pro mês de abril. E a previsão aqui na América Latina que o próprio HBO Max informou é que vai chegar no primeiro semestre, então qualquer uma dessas previsões estariam encaixadas nessa previsão do primeiro semestre. E eu quero defender um pouquinho a Netflix nesse ponto, porque muitas pessoas estão atacando a Netflix, falando que a empresa acabou, que não sei o que muitos dos grandes programas já tinham saído e muitos outros ainda vão sair, mas eu discordo porque eu acho que a Netflix está se transformando num grande estúdio muito mais rápido do que os grandes estúdios estão se transformando na Netflix. Tem uma frase que ficou muito famosa, eu não lembro quem exatamente falou, se não me engano foi o CEO da Netflix mesmo, que disse que eles, ou seja, a Netflix tinha que virar a HBO antes da HBO conseguir virar a Netflix. E é exatamente essa situação que a gente tá vendo agora, porque o HBO Max tá pegando os programas da Netflix de volta, só que a Netflix já tem uma quantidade enorme de conteúdo próprio, então eu não acho que eles vão ser tão afetados assim pela saída dessas 3 grandes séries. Obviamente, Friends vai afetar sim, algumas pessoas, quando o HBO Max chegar, muitas pessoas podem migrar de um serviço para o outro,
mas eu acho que não vai ser um número tão alto assim, porque eu acho que muitas pessoas vão manter a Netflix mesmo assinando também o HBO Max, porque a Netflix já conseguiu conquistar muito público, eles lançam muita coisa, então qualquer pessoa quase tem sempre alguma coisinha esperando no futuro que seja lançado na Netflix. E vale a gente lembrar que quando a Disney começou a tirar os conteúdos dela da Netflix, a Disney foi crucificada, muitas pessoas criticaram muito a empresa, então a gente vê sempre uma diferente de tratamento, a gente vê que a Disney tem um número de haters aí muito maior do que os outros grandes estúdios, seja esse hate motivado, seja justificado ou não, mas é uma observação que dá pra gente fazer. Quando a mesma coisa acontece com duas empresas diferentes, normalmente a Disney é muito mais criticada do que essas outras empresas. Então a gente tá vendo que a Warner tá fazendo o natural agora. Eles criaram o seu serviço de streaming, eles têm agora o HBO Max, eles estão investindo bilhões e bilhões, principalmente em 2021. Vai começar já em 2020 com o lançamento de Mulher Maravilha. Amanhã, né, no dia 25 de dezembro, eu vou tentar assistir pelo HBO Max usando meu VPN, e a tendência é que todos os outros grandes estúdios façam isso, com exceção, eu acho, da Universal, porque a Universal tá criando uma parceria muito forte com a Netflix, seja por desenhos animados feitos pela DreamWorks, seja por outras coisas que eles estão fazendo em parceria. E não só isso, o Peacock, né, que é o serviço de streaming da Universal, não tem a mesma força nem que o HBO Max e muito menos que um Disney Plus da vida, então eu não sei se seria vantajoso para a Universal tirar o conteúdo de dentro da Netflix para transferir para o Peacock. E fica aquela pergunta nesse momento, será que esse conteúdo vai para algum outro lugar antes de chegar no HBO Max? Vale a gente lembrar que quando o conteúdo da Disney saiu da Netflix, eles ficaram no Amazon Prime Video pelo período de 1 ano, porque a Netflix queria renovar o contrato por muito tempo e a Amazon Prime aceitou renovar por somente 1 ano, eles aceitaram, na verdade, assinar por somente 1 ano, então ficou por um período de 12 meses exatamente no Amazon Prime. Quem assiste o canal aqui sabe muito bem que eu acompanhei bastante esse processo todo, e depois desse período de 12 meses o conteúdo sumiu do Amazon Prime e migrou para o Disney Plus. Será que existe a possibilidade desses conteúdos, de repente a Warner fecha um contrato de 6 meses com a Amazon Prime ou com algum serviço de streaming para transmitir Friends nesse período, para não deixar as pessoas órfãs aí de conteúdo, para as pessoas que querem terminar de assistir a série, de repente a Warner consegue fazer um acordo parecido? Eu duvido que isso aconteça, principalmente porque a Warner é uma empresa um pouquinho mais difícil de lidar, a gente sabe disso pelo Roku, pela Amazon Fire, que eles têm muito valor agregado, eles querem sempre o maior valor possível pelas coisas, então eu não acho que eles vão chegar a um acordo com a Amazon para transmitir esse tipo de conteúdo, ainda mais porque o HBO Max não vai querer inchar esse concorrente durante 6 meses, eles não vão querer que muitas pessoas migrem da Netflix pro Amazon Prime. Eles vão preferir que as pessoas fiquem carentes de assistir Friends e que aí quando o HBO Max finalmente chegar até o Brasil, quando o HBO Max for lançado, eles vão conseguir atrair grande parte desse público que eles não tinham conseguido atrair ainda. Ainda mais considerando que agora, mais do que nunca, tem muita coisa dependendo do HBO Max. A gente pode dizer que o ano de 2021 da Warner como um todo tá 100% depositado nos cofres do HBO Max. A gente viu agora a chegada de Mulher Maravilha 1984, que teve uma estreia péssima aí ao redor do mundo. Eu ainda vou fazer um vídeo a respeito disso lá no meu canal Triplo F. A estreia foi bem aquém do esperado nos países onde ele já estreou, principalmente na China, onde o cinema já está praticamente normalizado, e mesmo assim ele fez muito menos do que o filme original, muito menos do que as expectativas, inclusive, não as expectativas criadas lá no começo do ano ou no ano passado, as expectativas considerando a pandemia, considerando tudo que está acontecendo, as expectativas já eram muito baixas e o filme estreou abaixo, e nos Estados Unidos a gente não sabe qual vai ser o efeito dessa estreia paralela no HBO Max e nas bilheterias. Então, mais do que nunca, aqui no Brasil, ao redor do mundo, a AT&T e, consequentemente, a Warner e a HBO estão dependendo dos números de inscritos que o HBO Max vai conseguir. Então, se Friends, se Gossip Girl, se Um Maluco no Pedaço, qualquer uma dessas grandes séries conseguir atrair um grande público, vai ser muito válido pro HBO Max. Então agora eu fico curioso para saber de vocês. Eu particularmente acompanhei Friends durante quase que a corrida inteira, mas eu não assisto desde então. Acho que a última vez que eu assisti Friends deve ter sido por volta de 2010, no máximo 2011, 2012, mas eu não tenho acompanhado desde então, eu não assisti muito episódio. Eu gostaria de saber quantos de vocês acompanhou Friends pela Netflix, quantos de vocês estão assistindo ainda e não vão conseguir terminar e vão ficar ali ansiosos para assistir no HBO Max.
eu queria saber qual é a relevância ainda de Friends aqui no Brasil, porque eu particularmente não vejo muitas pessoas falando a respeito. Eu sei que existe uma fandom muito grande no Twitter, no Facebook, no Instagram e etc, mas eu particularmente não vejo mais muitas pessoas falando a respeito da série. Então eu gostaria de saber o que vocês acham a respeito do assunto e, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.